Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, porque a vitória que temos conquistado na nossa vida é fruto da Tua preciosa graça derramada na cruz do Calvário. Senhor Deus, lava-nos com o Teu precioso sangue e prepara-nos para muito em breve encontrarmos com o Senhor Jesus. Toma-nos em Tuas mãos, que o Teu Espírito Santo continue conosco nos momentos de adoração que se seguem. Aceita o nosso louvor, perdoa as nossas faltas, porque nós oramos no doce nome do Senhor Jesus. Amém. Júnior e mais uma, Priscila. Podemos entrar? Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, na Tua infinita grandeza, Tu te agradaste de permitir que nós, nesta manhã, em tão boas condições, aqui comparecêssemos para render a Ti, Senhor, este culto de adoração. Aceita-o, pois, ó Pai, ainda que oferecido por seres imperfeitos como somos, mas aceita o Senhor como expressão de gratidão, de adoração e de louvor a Ti. Amém. Que o Teu Santo Espírito torne aceitável a imperfeição humana e a possa adequar ao que Tu mereces receber como adoração. Amém. Rogamos-te por Jesus nosso Senhor. Amém.
Malaquias 3,10 diz o seguinte: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Os irmãos podem perceber que a gente está num templo já há algum tempo, e que durante bastante tempo teve as igrejinhas aqui do lado. E que já cerca de, acho que 1 mês e meio, 2 meses, nós preferimos retirá-la. Mas gostaríamos de comunicar aos irmãos que, apesar delas terem saído do púlpito, ainda há despesas recorrentes da construção. Se hoje nós temos uma igreja tão bela e majestosa em honra e glória ao nosso Deus, isso também causou dívidas que a gente ainda está saldando gradativamente. Então, agora, se aproximando ao final do ano, eu gostaria de colocar aos irmãos que a gente tivesse em nosso coração, se sentisse tocado e fizesse um compromisso agora para a gente poder ofertar de uma forma sincera ao nosso Deus, para que se chegasse ao final do ano já com essas dívidas, se possível, totalmente quitadas. Porque, para vocês terem apenas uma ideia, a nossa conta de energia no templo antigo era cerca de R$250. Hoje nós pagamos 1.250. E olha que, apesar disso, não é tão alto assim, se vocês forem pensar que o custo médio das nossas casas é em torno de R$200 a R$250. E aqui a quantidade de ar-condicionados que nós temos, realmente eu até achei que fosse mais. Mas, de qualquer forma, ela multiplicou por 6. E isso se somam a outras despesas também, de acordo com a magnitude do nosso templo hoje. Então, gostaria de pedir a vocês que tivessem assim, se sentissem tocados pelo Espírito de Deus, e a gente fizesse uma provisão extra, para que a gente pudesse ofertar de uma forma generosa ao nosso Deus. E agora os diáconos vão ter a oportunidade de oferecer a vocês essa chance de ofertar os dízimos e as ofertas. Que Deus seja louvado por isso. Amém.
Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus. Bom dia. Não, acho que vocês não me ouviram. Bom dia. Isso. Bom, eu vim aqui hoje para contar a minha história para vocês. Essa história aconteceu comigo quando eu era bem mais novo. Eu tinha mais ou menos 17 anos. Tem alguém aí na igreja que tem 17 anos? Fica de pé, por favor. Isso. Tá vendo? Ó, eu era mais ou menos da idade daquele moço lá. Eu tinha 17 anos. Aí vocês sabem o que aconteceu? Eu estava na minha casa, com os meus amigos, com os meus pais, eu estava brincando. Quando de repente a gente começou a ouvir muito barulho, barulho muito forte. E as pessoas corriam de um lado para o outro, e muita gente chorando, e muita gente gritando. Vocês sabem o que é que estava acontecendo? A minha cidade estava em guerra, e ela estava sendo invadida. Então um rei muito poderoso, com um exército muito grande, eles estavam destruindo tudo na minha cidade. Eles prenderam muita gente, e eles me prenderam também. E me levaram para ir para a terra deles, que era muito longe, mas muito longe. Vocês sabem quem eu sou? Quem? Daniel, exatamente. E eu fui levado para uma terra muito distante da minha casa. Eu nunca mais voltei para minha casa. Eu fui preso. Eu nunca mais voltei para minha casa, eu nunca mais vi os meus pais. E eu fiquei naquela terra muito longe, que eles chamavam de Babilônia. Sabe o que aconteceu? A gente chegou lá na Babilônia, e o rei daquela cidade, daquele país, ele falou assim, olha, esses moços aqui, e eu estava no meio, vocês vão dar para eles a melhor comida do meu palácio. Vocês vão dar para eles do vinho que eu bebo, de tudo que eu como. Eu quero que eles comam do mesmo jeito que eu, que sou o rei. Mas a hora que eu e os meus amigos olhamos para aquela comida, a gente não ficou muito feliz. A gente não gostava de comer aquilo. Sabe o que a gente gostava de comer? A gente gostava de comer frutas, verduras, cereais. E eles queriam que a gente tomasse vinho, comesse um monte de carne gordurosa. E nós falamos, nós não queremos comer isso. Aí sabe o que é que o moço do rei disse para nós? Ele falou, mas eu tenho que dar para vocês isso, porque se eu não der essa comida para vocês, o rei vai ficar bravo comigo. E agora? Mas eu não queria comer aquilo. Aí eu falei para ele, vamos fazer assim, ó. Deixa a gente comer frutas, verduras e legumes que a gente gosta, e daqui a 10 dias a gente vê. Se nós estivermos fracos, aí a gente come a comida do rei. Ele falou, tudo bem. E aí nós comemos por 10 dias só frutas, legumes e verduras. E os outros moços comeram tudo que tinha na mesa do rei. Sabem o que é que aconteceu? Depois de 10 dias, nós estávamos mais fortes, mais bonitos e muito mais inteligentes que os outros. Sabem o que é que essa história ensina para nós? Que muitas vezes lá em casa, quando o papai e a mamãe falam assim, come essa alface, come esse tomate, eles estão querendo é que a gente seja mais feliz, mais forte e mais inteligente. Porque é assim que Deus quer que a gente coma. Tá certo, crianças? Então, mesmo quando você estiver longe de casa, como eu estava muito longe da minha casa, você pode continuar a viver do jeito que os seus pais te ensinaram. E assim, você vai ser muito mais feliz, muito mais inteligente e agradar muito mais ao seu pai e à sua mãe e ao Pai do céu. Está bem? Então agora vocês vão pegar as pastinhas e vão para o lado do papai e da mamãe para assistirem ao culto e colorirem. Tchau. Tchau.
Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Dos pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos. Bom sábado, igreja. Nós temos informações importantes no boletim. E para quem ainda não me conhece, eu sou o Marcílio. E eu, Ana Laísa. A classe bíblica dos juvenis aqui na igreja às 16h30. E também nós teremos a classe bíblica de doutrinas fundamentais com o irmão Janderson hoje às 16 horas. Toda a igreja está convidada. Hoje o programa jovem, continuando os 7 pecados capitais, é a ira, aqui às 18. E teremos a participação da Encena. Com certeza. A classe bíblica de estudos das profecias dos jovens, que acontece às sextas-feiras, deu uma alavancada. E graças à presença de vocês que não estavam indo nas últimas classes. Sexta-feira teremos mais, e vocês são nossos convidados especiais. A Fundação Getúlio Vargas abrirá uma turma especial para os adventistas que desejam fazer a MBA. A Larissa Vidal estará ajudando e quem precisar pode entrar em contato com ela. A Larissa Vidal está aqui, para quem não conhece. Fica de pé, Larissa, para que as pessoas possam identificar. Obrigado. Todo mundo que quiser fazer MBA ou pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, procure a Larissa. E no dia 16, nós temos o nosso projeto de evangelismo MOB. Esse evangelismo ele é feito pela internet. Então, no dia 16, compartilhe fotos, imagens, mensagens, e-mails que falem sobre Jesus e sobre esperança. E no mesmo e-mail, divulgue a semana de oração que será feita pelo pastor Bulhon do dia 17 ao dia 24 de novembro, também pela internet. Dia 25 do 11 é o dia do doador. E dia 24, um sábado, o Hemocentro estará abrindo especialmente para os adventistas irem fazer a sua doação. E é importante que a gente vá uniformizado, né? Com certeza. Nós temos o cadastro atualizado da Igreja Central de Uberlândia. Se você ainda não entregou, você tem que entregar. Tem um outro slide do cadastro. Sim. E em relação ao cadastro, irmãos, eu tenho algumas informações. Para a Associação Mineira Central, a Igreja Central de Uberlândia, ela está com 550 membros cadastrados. Mas desses 550 membros, somente 89 atualizaram o cadastro. É uma estimativa da Secretaria da Igreja que o número total de membros da Igreja Central de Uberlândia esteja entre 350. Mas, mesmo assim, apenas 16% das fichas foram entregues. Nós precisamos que os irmãos que aqui estão entreguem as suas fichas para que a gente coloque a casa em ordem, para depois ir atrás de os membros que estão afastados, que estão em outra igreja, que já se batizou em outra denominação. Então, é importante que vocês tragam as fichas preenchidas e, se conhecer alguém
que está nessas condições, afastado ou em outra igreja, também nos comunique para que nós entramos em contato com essa pessoa. A campanha de arrecadação de alimentos já começou, então é importante que você faça a sua parte e nos ajude. E para você que quer dividir informações, quer divulgar alguma coisa, anuncie no boletim @gmail.com. Obrigado, Ana Isa. De nada, Marcílio. Boa tarde, bom dia, igreja. Nós agora teremos a oportunidade de continuar louvando ao Senhor através da nossa voz. Vamos cantar o hino 344. Cante com o entusiasmo do seu coração, em louvor ao Senhor, esse cântico. Ó cristãos, avante! Amém? Que a nossa marcha rumo ao céu seja alicerçada no precioso sangue do Senhor Jesus. Vamos cantar agora o hino 347. Soldados seus, corajosos, pois de tudo defendem, marchando para os céus, com valor, sem temor, com Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Apenas as mulheres.
homens que são formados já os batalhões. do grande usurpador. Declarai-vos hoje bravos campeões, mortais sem Todos juntos. temor. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Só os homens agora. Quem tiver receio no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem. Todos juntos. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém? Agora vamos cantar o hino 342. Vocês estão percebendo na sequência que são hinos da batalha que o cristão vence em nome do Senhor Jesus. E agora vamos cantar do nosso grande comandante, que nos conduz para a vitória, para a glória, muito em breve até a volta do Senhor Jesus. Grande comandante, Cristo nos será, nesta guerra santa sempre à frente está. Nunca suas hostes abandonará, há de até o fim lutar. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, Jesus havemos de ganhar. Seu pendão glorioso vamos defender, hostes inimigas sempre combater. Nosso general por certo irá vencer, seguiremos a Jesus. Sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, vamos vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Na feroz batalha temos proteção, E afinal em coro junto à multidão entoaremos todos a real canção. Quando nós chegarmos lá, sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Amém? Que sejamos vitoriosos em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar agora o hino número 12. Colocai-vos de pé. Vinde, povo do Senhor, adorai-o com louvor, ao Deus Trino exaltai, e a Jesus, a Deus o Pai, e ao Espírito de luz, que em
bondade nos conduz. Vinde, povo do Senhor, adorai o Deus de amor. Observemos com fervor este dia do Senhor, pois as bênçãos lá dos céus aos fiéis as prometeu. Atentai a sua voz, com amor falar a nós. Vinde, povo do Senhor, exaltai o Criador. Quando a igreja se tornar triunfante lá no lar, nossas lutas findarão e virá a redenção. Mal e dor ficando atrás, reinará amor e paz. Vinde, povo do Senhor, aclamai o Redentor. O povo de Israel estava caminhando rumo à terra prometida por Deus. No meio do caminho eles tiveram sede. O versículo 24 do capítulo 15 do Êxodo diz que então o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? As águas eram amargas. O início do versículo 25 diz: então clamou Moisés ao Senhor. De repente, durante essa semana, nós procuramos água em outras fontes. Talvez nós só tenhamos encontrado águas amargas. Se você quer mudar essa história, que a partir de hoje, buscar em Deus, verdadeira fonte da água viva, você pode começar vindo aqui à frente, para que nós possamos orar juntos, desse símbolo da fonte da água viva que é Jesus Cristo. Enquanto cantamos, todos aqueles que desejarem já começar a mudar essa história, a partir de agora e durante essa semana, buscar na fonte da água viva, estão convidados para, enquanto cantamos, vir aqui orar conosco. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai o seu nome, enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas.
Todos aqueles que tiverem condições de se ajoelhar, o façamos nesse momento. Aqueles que não tiverem podem permanecer em pé. Senhor nosso Deus, alguns de nós viemos aqui à frente, porque assim como todos nós que aqui estamos, reconhecemos que precisamos de Ti na nossa vida. Reconhecemos que na batalha do dia a dia, nós necessitamos que o Senhor seja o nosso general. Tu conheces o nosso coração, Tu conheces as nossas inquietudes, Tu sabes os motivos que nos trouxeram aqui. A nossa súplica ao Pai querido é que, se há em nós algum motivo defeituoso, nessa manhã, pela Tua graça poderosa, pela Tua misericórdia, pela ação do Espírito Santo, isso seja desfeito, para que nós possamos estar na Tua presença, adorando-Te da maneira que o Senhor merece. Queremos suplicar de uma maneira muito especial pelos enfermos da Tua igreja. Queremos implorar uma bênção especial sobre a mãe do irmão Gerias, que está de luto. Queremos implorar ao Pai querido que o Senhor visite de maneira poderosa a irmã Teresa, que lá em Maringá, nessa manhã, se submete a uma cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro. Que a Tua mão poderosa, o Senhor que é o médico dos médicos, possa estar operando junto com os médicos nesse momento. Que todos nós, ó Pai queridos, possamos ser operados por Ti, transformados por Ti nessa manhã. E ao pastor novamente abrir a Tua palavra, aquele que o Senhor inspirou para nos trazer a mensagem nessa manhã e ungiu como Teu servo, que possa mais uma vez nos falar e encher o nosso coração com a Tua palavra e com a certeza do Teu benefício na nossa vida. Fica conosco. Mais uma vez imploramos o perdão dos nossos pecados. Imploramos que o Senhor abra a nossa mente para que possamos entender e praticar a Tua mensagem. Pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esta terra, Jesus que prometeu um dia retornar, voltará para levar sinceros ao céu, que entregaram suas vidas sem lagrimar. De repente chegará um novo tempo, e então despontará
dia despertar, Cristo vem. Jesus Cristo nos falou do fim dos tempos. Sim, nos falou. E nós estamos vendo tudo acontecer. Nos falou e seu falar foi claro demais ao prever as condições do mundo. Estaremos afinal no paraíso de paz, alegria e plena união. Afinal, veremos toda a glória de Deus e em louvor os salvos cantarão. Abrir os olhos e ver o momento em que estamos vivendo, perceber que um novo tempo então surgirá. É preciso a cada dia despertar, Cristo vem, já é tempo de abrir os olhos e ver o momento em que estamos vivendo, perceber que um novo tempo então surgirá. É preciso a cada dia despertar, Cristo vem. Cristo vem. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja habitando ricamente o coração de cada um de vocês. É o nosso sincero desejo. Era uma vez uma família que teve muitos filhos. E, curiosamente, a cada vez que nascia um filho, morria outro. Entre as tristezas de perder o filho, existiam as alegrias de vir nascer outro. Esta família se chama Tempo, que, mensurada por nós como meses, a cada vez que nasce um mês, é porque morreu outro. E nós estamos no 1/10 desses meses. O penúltimo dos irmãos ou dos filhos desta família chamada 2012, ou desse tempo chamado 2012, que está se extinguindo. E, curiosamente, a cada vez que um desses filhos passou, ele deixou presentes, deixou legados, alguns bons, outros maus. Alguns tristes. Vai ser difícil ocupar esse púlpito e não me lembrar
do nosso querido irmão Gerias, assentado mais ou menos onde está a irmã Carmen hoje. É curioso, meus queridos, mas nós que usamos frequentemente o púlpito, nos acostumamos a ver onde as pessoas se assentam. E talvez antes não tenhamos a noção da falta dessas pessoas, mas quando aqui estamos, geralmente percebemos que alguém, quando essa pessoa se assenta sempre no mesmo lugar, como era o caso do irmão Gerias, a gente sente a falta. O irmão Gerias foi atropelado na tarde da quarta-feira. Ele havia comprado algumas verduras no sacolão na Avenida Estrela do Sul. E quando ele estava saindo, uma irmã disse, irmã em Cristo, disse: irmão Gerias, pode deixar que eu levo para o senhor a sua sacolinha de compras. Eu vou fazer umas compras aqui e já vou levar. E ele disse: está bem. Ele deixou com ela, e quando ela já estava terminando ali as compras, que ela saiu, já o encontrou caído na rua. Quando ele saiu, ele passou por trás de um carro, e vinham dois carros. Os carros estavam numa posição diagonal, de tal forma que o carro que estava mais à direita, ou um pouco atrás, tivesse um ponto cego entre o outro carro que estava na frente e o irmão Gerias que estava aqui. Então aquele primeiro carro passou, bem rente a ele, mas o outro já o colheu e o jogou longe. Ele teve fraturas nas duas pernas, o fêmur das duas pernas se partiu, braço, outras escoriações. Mas acreditamos que o que levou à morte o irmão Gerias foi uma hemorragia interna. Estava conversando com o Dr. Marcos, ele disse que quase sempre idosos, quando tem uma queda assim, fraturam a bacia e tem um sangramento que não é visível. Nesses casos, quando se tem um diagnóstico rápido, através de uma tomografia, e a cirurgia é feita de imediato, há ainda uma possibilidade, a depender da resistência do paciente, de se salvar a vida. E o irmão Gerias, na noite de quarta-feira, conversava lá com as pessoas que o socorreram. A mãe dele estava ali no hospital do pronto-socorro, e ele dizia: mãe, fica tranquila, não derrame uma lágrima por mim não, porque eu estou bem. Aquele jeitão do irmão Gerias. E durante a noite ele teve 8 paradas cardiorrespiratórias. A pressão muito baixa, obviamente em função dessa hemorragia. Quando eles tentaram fazer uma cirurgia já na manhã da quinta-feira, ele não resistiu e faleceu ainda durante os procedimentos cirúrgicos. Quem pôde comparecer lá na igreja do Mansur, onde ele foi velado, pôde ver que o irmão Gerias usava bigode, né? Às vezes estava de barba, e a barba às vezes torna a aparência de alguém um pouco mais velha. Mas como eles fizeram a barba dele, revelou que ele não parecia ser tão idoso. Afinal de contas, ele tinha 60 anos. Ele fez em janeiro 60 anos. Mas ele estava com a aparência tranquila, com a aparência daqueles que dormem no Senhor. E resta-nos orar pela dona Lucília, sua mãe. Ela é membro da Igreja Adventista da Reforma e já está com 86 anos. É uma perda que a gente vai sentir. Nas lições da escola sabatina, em todo momento que dialogava, pela sua mente prodigiosa, pela sua capacidade de decorar as coisas da Bíblia, dos escritos de Ellen White, era uma pessoa singular, o irmão Gerias. Esperamos aguardá-lo na manhã da ressurreição. Mas, como eu dizia, além das lembranças tristes, e eu tinha que relatar a vocês que boa parte das pessoas não sabia o que estava acontecendo, nós também temos lembranças boas do ano, e temos coisas boas a comemorar, excelentes coisas. E hoje é um dia muito especial na vida da Igreja Adventista, especialmente aqui na Missão Mineira, na Associação Mineira Central e no território da União Oeste Brasileira. Normalmente, a cada ano, é comemorado o Dia do Ancião, no final de junho.
Mas a nossa associação colocou no seu cronograma comemorar esse dia hoje, dia 10 de novembro. Então, meus queridos, quando nós terminarmos o culto, eu gostaria que vocês tivessem a oportunidade de abraçar a pelo menos um dos anciãos dessa igreja, que tem trabalhado, que tem feito o trabalho de pastores, de subpastores desta igreja, nesse dia tão especial para eles. Gostaria de que refletíssemos na palavra de Deus justamente sobre a importância de acreditarmos aos líderes da nossa igreja o seu real e devido valor. Certamente que há muitas pessoas que perguntariam qual é a profissão, ou a ocupação, melhor dizendo, não a profissão, mas a ocupação mais honrosa que uma pessoa possa se dedicar. Se você perguntar isso para um professor, ele vai dizer que a função mais honrosa é educar. Obviamente, se você perguntar por um estudante de direito, ele vai dizer que a função mais honrosa é o exercício do direito. Se você perguntar para um estudante de engenharia, ele vai dizer que a engenharia é de fato uma ocupação honrosa, haja visto que nós temos dependência da engenharia em todos os momentos de nossa vida, até de onde moramos, como nos locomovemos, etc. Se você perguntar para um juiz qual é a função mais honrosa, ele vai dizer que é aquela que o excelentíssimo senhor doutor Joaquim Barbosa ocupará a partir desse mês como presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que não há glória maior para um juiz do que chegar ao posto de presidente do Supremo Tribunal Federal. Mais ainda sendo um homem de origem negra, que durante tanto tempo sofreu as agruras da escravidão e do preconceito, filho de uma lavadeira, um homem de origem simples, nascido na cidade de Paracatu, e que agora, pela primeira vez, toma o posto mais importante da justiça brasileira. Se você perguntasse a um diplomata, certamente ele diria que a função mais honrosa é ser um embaixador. Se você perguntasse a um funcionário público qual é a função mais honrosa, ele poderia dizer, dentro da sua área de atuação, que seria ser ministro da sua pasta, ou então o mais alto funcionário público que nós conhecemos, o presidente da República. Se você perguntasse para um político qual é a função mais importante, ele diria que é ser um senador da República. Se você perguntasse para um soldado, ele diria que, a depender das armas que ele ostente, ou um general de divisão, ou um almirante, ou um coronel, ou um equivalente na aeronáutica. Meus queridos, se você perguntasse a qualquer ser humano qual é a função mais importante, isso dependeria da sua orientação, da sua educação, da sua formação. É claro que toda ocupação honesta é honrosa. Não importa se o trabalho é braçal ou intelectual, contanto que seja um trabalho útil e digno, ele será digno de honra. Para um trabalho não ser honrado, meus queridos, ele precisa atentar contra a saúde física, moral ou espiritual do ser humano. E, dentre todas as ocupações, existe esta que é tão honrada, talvez mais honrada do que qualquer outra que exista nesse mundo, é ser um embaixador do reino dos céus. É ser um obreiro na causa do Senhor. Já diz o Salmo 84, verso 10, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus
a permanecer nas tendas da perversidade. Há, sem dúvida, meus queridos, um grande privilégio em ser um filho de Deus. Vejam o que diz a carta de São João, a primeira carta de São João, capítulo 3, versos 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Sabe, meus queridos, os judeus ou os hebreus sempre deram muita importância à sua genealogia, à sua herança genealógica. Cada pessoa que se diz hebreia gostava de, ou gosta de, provar, através dos seus dados genealógicos, a qual tribo de Israel ele pertence por descendência. O maior orgulho nos dias de Cristo era poder dizer, conforme São João 8,33, nós somos da descendência de Abraão. Nosso pai é Abraão, verso 39. Hoje em dia, meus queridos, há muitas pessoas que se orgulham da sua descendência. O hinduísmo, por exemplo, com as suas castas rígidas e hereditárias, os brahmanes, sacerdotes intelectuais, os kshatriyas, governantes e guerreiros, os vaisyas, agricultores e artesãos, os sudras, operários e lavradores. Já na nobreza, durante a Idade Média e até a Primeira Guerra Mundial, era uma grande honra pertencer à nobreza. Era muita honra ser filho de um conde, filho de um duque ou filho do rei. Mesmo hoje, na Grã-Bretanha, a maior honra que se pode conferir a um homem pelo rei ou pela rainha é que lhe conceda o título de Lord ou Sir. Mesmo nos países onde não existem castas ou nobreza, há orgulho de pertencer a uma família de renome da sociedade. Há famílias de renome aqui em Uberlândia. Há poucos dias, num voo, eu estava com um rapaz de sobrenome Carrijo. E eu disse para ele, o Carrijo, secretário, ex-secretário Carrijo, seu parente, falou, meu tio, ele disse. Eu disse, vocês fazem parte da família que deu origem a Uberlândia, ele disse, de fato. Não é? De fato, os nossos antepassados foram os fundadores da cidade de Uberlândia. E aí a família Carneiro, muito tradicional, que tem aí Praça Clarimundo Carneiro, escola, não sei o que lá, Carneiro, até o prefeito da cidade, embora seja de Uberaba, também é Carneiro. Nós temos o José Ridel Carneiro, que é também da mesma família, nosso irmão em Cristo ali na igreja do Tibere. Meus queridos, é com muito prazer que alguém ostenta o nome de uma família importante, de uma família ilustre. Outros sentem orgulho porque descendem de uma aristocracia, ou porque são filhos de pais ricos ou famosos. É verdade, meus queridos, que, de certa forma, algumas pessoas podiam até sentir orgulho da sua descendência ou das suas origens. No princípio, Adão e Eva podiam certamente se sentirem muito realizados, porque eles descenderam das mãos do Criador, foram feitas pelas próprias mãos do Senhor, Criador de todo o universo. Com todo o direito podiam ser chamados de filhos de Deus, mas, lamentavelmente, a entrada do pecado fez com que eles perdessem a filiação por direito e por nascimento. Efésios capítulo 2, verso 12, diz que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Mas, queridos, o Evangelho segundo São João, no capítulo 8, versos 41 e 44, diz que nós não somos bastardos, temos um Pai que é Deus. E, enquanto há pessoas que não querem a filiação a Deus, são chamados de filhos do diabo, como Jesus mesmo os nomeou: vós sois filhos do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-vos aos desejos. Mas ele disse, através da primeira carta de São João, capítulo 3, verso 8, que aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas em Cristo Jesus, nós temos a solução para o pecado. Através de Cristo, nós temos acesso ao Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São João 14, verso 6. Sabe, meus queridos, Cristo veio para desfazer as obras do diabo, para arrancar os seres humanos das obras e das garras do diabo e fazer as pazes entre nós e Deus. Quando adotou a natureza humana, Cristo fez-se nosso irmão. E quando nós confiamos inteiramente nele, ele pode nos apresentar verdadeiramente ao Pai. Por causa da sua honra como filho, da sua honra imaculada, ele pode levar-nos pela mão a compormos a mesa onde a família de Deus se reúne. Romanos capítulo 8, versos 15 e 16, o apóstolo Paulo diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esta é a boa nova que cabe a nós anunciar. É a boa nova que os filhos de Deus, líderes na sua causa, precisam pregar a tempo e fora de tempo, sob circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, de dia e de noite. Nós temos que pregar que Deus é o nosso Pai e que somos adotados na família através dos méritos do nosso irmão Jesus. Sabe, meus queridos, ser filho de Deus é o maior privilégio que algum ser humano pode ter. É a única descendência verdadeiramente da qual devemos nos orgulhar. Não é o nosso sobrenome, não é o nome que recebemos, mas é o nome imaculado de Deus. Ser filho de Deus, ser um cristão, é algo que deveria ocupar o nosso pensamento todo o tempo, para que assim pudéssemos viver de maneira digna deste nome. Gálatas capítulo 4, verso 7, Paulo diz: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Romanos 8,17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. É por isso, meus queridos, que honradamente aquele que lidera o povo de Deus sofre muitas vezes o preço da liderança, as incompreensões, mas a promessa é de Deus, de que aqueles que se esmeram na sua obra, aqueles que se dedicam a fazer o seu trabalho, serão recompensados nesta vida e no porvir. O que é um obreiro de Deus? O que é um servo ou uma serva de Deus? É toda pessoa que, sendo filho de Deus, se entrega nas mãos dele, entrega seus talentos, seu tempo, seu serviço na causa de Deus. Um obreiro de Deus é toda pessoa que desconsidera as ofertas do mundo, por mais atraentes que sejam, e dedica a sua vida aos interesses do Evangelho. Se
de tempo integral, como alguns obreiros e pastores, como é o meu caso, ou se de tempo parcial, como é o caso dos nossos anciãos, que trabalham para se sustentar e ainda dedicam parte do seu tempo para o trabalho do Senhor. O verdadeiro obreiro de Deus tem a honra de haver sido chamado por Deus. Não se enganem, meus queridos, quando a comissão de nomeações se reúne e nomeia ou sugere à igreja nomear alguém como um ancião ou outra função da igreja, não se enganem que por mais esforços que talvez pessoas possam tentar fazer, a nomeação vem de Deus. E o verdadeiro obreiro de Deus tem a honra de haver sido chamado por Deus. Diz Hebreus capítulo 5, verso 4, ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamados por Deus, como aconteceu com Arão. E se alguém se apossar dessa honra indevidamente, será responsabilizado por tal atitude. Sabem, há poucos dias estávamos conversando, pastor Durlane e eu estávamos conversando sobre esta questão de que alguns obreiros deixam o ministério. Alguns deixam porque falharam na sua condição de líderes, ou falharam na sua condição de maridos. Sejam quais forem os motivos, ainda que alguém entregasse a sua credencial e dissesse, olha, eu vou fazer uma outra coisa, não fiz nada de errado, mas eu quero sair. Meus queridos, só há duas maneiras pelas quais sair do ministério sem arrependimento. Uma é pela jubilação, porque sai do ministério ativo, mas ainda continua um servo de Deus. A outra é pela morte. Não conheço nenhum só obreiro de Deus que, tendo sido chamado, e que tendo atuado, e que tendo abandonado os caminhos de Deus, continua sendo uma pessoa feliz ou realizada. Geralmente são pessoas traumatizadas, recalcadas, infelizes, por mais sucesso que alguns deles obtenham, até mesmo nos negócios. Não são pessoas felizes. Da mesma maneira, meus queridos, quando alguém é chamado por Deus para atuar na sua causa, talvez numa instância menor, numa limitação maior, para servir nesta casa do Senhor, seja como ancião, seja como diácono, seja como diaconisa, qualquer que seja a função, a pessoa tem consciência desse chamado, e a pessoa o rejeita, ela não conseguirá ser feliz. Porque isso, meus queridos, não é uma coisa de seres humanos. É uma honra trabalhar nas coisas de Deus. Muitas vezes, ao pedir algum favor que algum dos oficiais da igreja fizesse no exercício de suas funções aqui na igreja, ouvi a frase, pastor, faço com prazer, é para Deus, eu faço com todo prazer. É tão bom ouvir isso, irmãos, quando alguém se sente comprometido com a palavra. Esta igreja não é do pastor Carlos Melo, nem da irmã Carmen, nem do irmão Índio, nem de nenhum de nós. Essa igreja é de Deus. Nós somos dele. Portanto, não há como fugirmos às responsabilidades de trabalhar cada um dentro da sua esfera no serviço do Senhor. Quantas vezes alguém disse para mim, já disse para mim, pastor, o ano que vem não quero fazer nada. O ano que vem eu quero descansar. E eu olho com tristeza e digo para essa pessoa, meu querido irmão, minha querida irmã, você está indo por um caminho muito perigoso. Porque este é o primeiro passo, irmãos, para um esfriamento espiritual. É querer férias das coisas de Deus. Nós não podemos tirar férias das coisas de Deus. Não há como tirar férias de Deus. Sabe, meus queridos,
Algumas pessoas que foram chamadas por Deus, dentre as quais dizemos Enoque, Noé, Abraão, José, Moisés, Samuel, Elias, Eliseu, toda a grande lista de profetas mencionados no Antigo Testamento, mulheres piedosas como Débora, Ulda, Maria e as mulheres que serviram a Jesus, os apóstolos que saíram a pregar o Evangelho segundo a ordem de Cristo, os mártires, reformadores e grandes missionários de todos os tempos, os pioneiros e fiéis, continuadores do grande movimento adventista. 60 anos de história, esta igreja tem mais de 60 anos, esta igreja Adventista Central de Uberlândia. Quantos já passaram por aqui? Quantos já lideraram? Quantos já coordenaram os cânticos de louvor? Quantos dirigiram a escola sabatina? Quantos dedicados a abrir e fechar as portas desta igreja? Todos servindo ao mesmo propósito, pregar o Evangelho. O verdadeiro obreiro, meus queridos, tem a grande honra de ser um embaixador de Deus, um representante do reino dos céus. A honra que nenhum diplomata nesse mundo pode receber não pode ser comparada, meus queridos, à honra de receber de Jesus Cristo a coroa da vida eterna e ouvir esta frase: bem está, servo bom e fiel. Sob o pouco foste fiel, sob o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Sabe, meus queridos, o que seria um pastor de igreja se não fosse ter um rebanho para conduzir? Durante os meus 21 anos de ministério, houve um período em que eu fiquei sem rebanho. Foi um período pequeno, de aproximadamente 2 ou 3 meses. Porque é diferente quando o pastor chega ao final do ano, ele sai de férias, mas ele sabe que ele tem um rebanho para pastorear. Ou quando ele, chegando ao final do ano, ele recebe a nomeação da associação através de um voto, dizendo: olha, a partir do ano que vem, você será pastor em tal igreja. Ele saiu de férias, mas ele tem um rebanho para o qual retornar. Mas, meus queridos, eu fiquei durante uns 2 ou 3 meses, por uma questão circunstancial, sem um rebanho para pastorear. A minha família bem o sabe, que foi o período mais tenebroso da minha vida. Foi o período mais triste da minha vida. Não ter um púlpito para ensinar, para redarguir, para conduzir pessoas a Cristo. Sem um rebanho, um pastor não é nada. Assim como sem um pastor, um rebanho também está à deriva. Mas, meus queridos, mais do que isso, sem uma liderança, um pastor não conseguirá conduzir o rebanho. É preciso que haja uma liderança. E isto não é instituição humana, meus queridos. É uma instituição divina. Deus instituiu uma liderança. Ele inspirou a Jetro, sogro de Moisés, para que fizesse uma organizada liderança para conduzir o povo. E no Novo Testamento nós vemos desdobramentos disso. E nós vemos lá, meus queridos, que presbíteros, bispos, anciãos, diáconos, foram estabelecidos para o cumprimento da vontade de Deus. Eu gostaria de ler o último texto antes de convidar aqui algumas pessoas. Se parece longo o tempo de espera pela vinda de nosso libertador, se curvados pela aflição e gastos pela fadiga, nos sentimos impacientes porque termine nossa missão e recebamos honrosa baixa da luta, lembremo-nos, e que essa lembrança impeça qualquer queixume,
de que Deus nos deixe enfrentar na terra as tempestades e conflitos, a fim de aperfeiçoar-nos na terra o caráter cristão, de nos relacionarmos mais intimamente com Deus, nosso Pai, e com Cristo, nosso irmão mais velho, e fazermos obra para o Mestre, ganhando para Ele muitas almas, de modo que, com o coração alegre, possamos ouvir as palavras: bem-está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ainda um pouco e aquele que há de vir virá. A noite de fatigante esperar, de vigia e tristeza, está quase passada. E breve será dada a recompensa. O dia eterno há de raiar. Não há tempo agora para dormir, não há tempo para se desperdiçar em inúteis lamentos. Aquele que se arrisca a cochilar agora, perderá as preciosas oportunidades de fazer o bem. É-nos concedido o bendito privilégio de ajuntar molhos na grande colheita, e cada alma salva será mais uma estrela na coroa de Jesus, nosso adorável Redentor. Quem está ansioso por depor a armadura, quando continuando um pouco mais a batalha, conquistará novas vitórias e ganhará novos troféus para a eternidade? Serviço Cristão, página 275. Meus queridos, nós queremos convidar neste momento o pastor Cleiton. Pastor Cleiton? Pastor, por favor. Pastor Cleiton ainda não é ordenado ao ministério. E para que ele tenha as prerrogativas de ser um auxiliar nesta igreja, o manual da igreja recomenda que seja ordenado ancião. E nós o ordenaremos ancião. Essa é a ordenação que dará a ele, será a antessala para a sua ordenação ao ministério. Quero também convidar aqui o Edimauro e o Thomson, dois de nossos recentes anciãos nomeados. Trabalharam durante algum tempo como assistentes de anciãos, demonstraram ser capazes e dignos desta função, e, portanto, a igreja os separará através da imposição de mãos e os ordenará anciãos. O ancião tem uma ligação funcional local, mas se amanhã vocês forem morar na China e frequentarem uma igreja adventista, se os nomearem anciãos, vocês não precisarão mais ser ordenados, porque a ordenação é mundial. Portanto, eu gostaria agora de convidar os meus queridos companheiros, anciãos dessa igreja, Carlos Ramalho, irmão Ataídes, Rubles, Jandson, Jander, que já são anciãos dessa igreja, a chegar aqui. Clailton, onde está o Clailton? Está ok. E está faltando um. Acho que falta um. Clailton. O Willi também não está conosco hoje. Muito bem. Fares também não está. Ele estava, mas acho que saiu. Deve ter ido pregar em outro lugar. Que somos assim, né? Quando estamos num lugar, estamos no outro. Neste momento, nós vamos proceder a uma oração. Gostaríamos que... Vamos ficar aqui mais à frente, irmãos, por favor. Pedir que os três fiquem aqui ajoelhados ao meio, nós nos ajoelharemos em torno. E pedimos à igreja que fique em atitude de oração enquanto nós vamos separar esses homens de Deus para o exercício desta função. Ajoelhemos. Nosso bom Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome,
Louvado seja, Senhor, pelo dom da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos, Senhor, muito gratos a Ti pela Tua misericórdia em escolher-nos, seres humanos, falhos e limitados que somos, para termos a honra de sermos condutos da Tua preciosa graça. Vasos de barro, como bem lembrou o apóstolo Paulo. Carregamos, Senhor, este precioso tesouro que é a Tua misericórdia, graça, através das promessas do Evangelho. Senhor, abençoa-nos a todos nesta manhã. A estes anciãos que têm segurado nas Tuas mãos e têm exercido com galhardia, com coragem, com desvelo, a tarefa, muitas vezes difícil, mas certamente recompensadora, de conduzir o Teu rebanho. Senhor Deus, de modo especial, nós queremos separar, pela imposição de mãos, aos nossos queridos amigos, anciãos nomeados, Pastor Cleiton Ferreira, Thomson Palma e Edimauro. Nós queremos, Senhor, neste momento, pela Tua misericórdia, erguendo a nossa mão, simbolizando assim a Tua bênção, Senhor, que haverá de capacitá-los, que haverá de conduzi-los e abençoá-los nesta tão nobre tarefa. Obrigado, Senhor, separa-os assim, pela Tua palavra, de maneira honrosa, para o exercício do ministério de subpastores, como anciãos, Senhor, na Tua causa. Rogamos-Te e agradecemos-Te em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos cumprimentá-los. Nós vamos cumprimentá-los. Sejam bem-vindos a esse corpo pastoral desta igreja. Eu vou pedir aos anciãos que ainda permaneçam aqui, por favor. Vocês terão a oportunidade de cumprimentar não apenas o Thomson, o pastor Cleiton e o Edimauro pela sua ordenação, mas vocês terão a oportunidade, obviamente, de cumprimentar a todos os anciãos desta igreja. Eu espero que você abrace pelo menos um deles, não é? Quando nós sairmos daqui. Hoje eles vão fazer as honras da casa, são eles que vão ficar distribuídos nas portas para receber os abraços de vocês, não será o pregador hoje. Mas eu gostaria aqui de convidar também as esposas dos nossos queridos anciãos, neste momento, que são pessoas que muitas vezes ouvem uns clamores, que suportam as ausências nas comissões, nas visitações, em todos os momentos que eles são privados da presença dessas queridas irmãs. E eu tenho certeza que grande parte da capacidade desses anciãos certamente tem o dedo das suas esposas, não é? Eu quero convidar aqui, eu não sei se a Margarete está, as esposas dos anciãos que não estão aqui, as irmãs Zilda, por favor. Nós entregaremos, então, uma lembrancinha depois
para eles que não estão aqui. Mas a gente quer marcar esse momento, né, com uma lembrança simples, que a gente quer fazer chegar às mãos de vocês. Irmã Margarete, está aí? Por favor. Eli, faz favor. Aqui tem que ser nominal, então. Jane. Muito bem. Jandson. E Solange. Passa para ela. Solange. Aqui. Vamos lá, meu bem, me ajuda. Irmão Ataídes e Jandirinha, mais conhecido como Taidinho e Jandirinha. Vocês têm que viajar, pelo menos assim, daqui até Canápolis com o irmão Ataídes e com a irmã Jandirinha. A gente ri o tempo todo. Eles são muito engraçados. Jander e Patrícia. Senador Rubles e Dona Neide. Parabéns, querido. Deus te abençoe. Edimauro. Onde está a Adriane? Ah, tá certo. Ou então tá ok. Ela ficou ali bravamente, ela e a Suelen, a noite toda no velório. Se cansaram por demais, porque ficaram de uma noite até no outro dia. E não foi fácil para elas. Cleiton. Bom, Cleiton, você por enquanto é sozinho, né? Por enquanto, né? Deus te abençoe. Conferir aqui. É isso mesmo. Thomson. Eu acho que escrevi o seu nome direito aí. Thomson e Mayra. Meus queridos, eu não pude abraçar vocês, ainda vou fazer agora. Acho que tá lá dentro. Meu bem? Espera aí um pouquinho, ficou para trás. Querida, tá faltando, cadê o do? Fares e o do Clailton. Entrega do Clailton pro Willy. Depois a gente troca. Tá. Muito bem, Fares. São muitas sacolinhas, né, gente? Alguma fica para trás ali. Isto. Aqui, obrigado. E Willy. Faz favor, Margarete. Oi. Pois é. Vamos lá. Calma, gente, que a sacola não esvaziou ainda não. Alguns já estão preocupados. E do fulano? E do ciclo? Calma. Cacá. Cacá, além de colaborador, como ancião, é um tremendo colaborador como tesoureiro dessa igreja. Meus queridos, nós vamos dar um presente para vocês também. É um por família.
São as atas das duas comissões. Mas é um presente, não é? Claro. Então é o seguinte, nós vamos deixar com os diáconos, e eu peço que cada família leve apenas uma cópia, a gente faz uma quantidade por família. Aí estão as duas atas, a da comissão de nomeações e a ata da comissão de ontem. Terão uma semana para observações, vocês terão uma semana. E, conforme sempre fazemos, no sábado que vem que será a votação. Aqueles que já são membros da comissão, a gente envia por e-mail. Mas, mesmo assim, se você não é membro da comissão e não recebeu a ata escrita e gostaria de recebê-la, não tem problema. Uma vez ela divulgada, basta você mandar um e-mail para mim. Pastor por extenso, Pastor Carlos Melo, com L só, @gmail.com. E eu envio para você a cópia da ata, sem problema, ok? Nós vamos agora cantar essa última música, não sei se vocês perceberam, mas nós cantamos músicas de batalha. Por quê? A Jane vai cantar? Que beleza, então ótimo. Então tá bom. Então é o seguinte, a Jane vai cantar e nós faremos a oração final. Não é? E aí vamos sair juntos, jubilosos, alegres. Vocês não têm um pastor ou dois só, vocês têm essa quantidade de pastores aqui. Tá? No primeiro sábado de dezembro, nós procederemos à posse dos novos oficiais, alguns outros anciãos serão acrescentados, e, inclusive, nós faremos as ordenações pendentes, ordenações de diáconos, de diaconisas, nós faremos no primeiro sábado de dezembro. Eu não sabia que hoje teríamos ordenação de anciãos, e aí a gente estava no quartinho pastoral, eu falei, nossa, a gente podia fazer uma homenagem a esses anciãos. E fomos chamados pelo Senhor para proclamar o evangelho dele. Então, eu vou convidar a igreja que cante comigo, vamos cantar Fui Chamado, em homenagem aos anciãos ordenados e para a honra e glória do nosso Deus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu ouvi dizer que há um tempo atrás nossos irmãos de fé perante reis cruéis obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer, e um a um foram se entregar, pois o seu Senhor não podiam negar, e do frio gelado desse lugar posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Os anos vêm e vão e o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é a nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E um a um vamos nos entregar toda a nossa vida, depor neste altar, pois quando o céu se abrir e a trombeta soar, estaremos juntos
a exclamar: eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, pelo meu Jesus, que ouviu meu clamor e em meu lugar suportou minha dor. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Amém. Não vamos esquecer de cumprimentar os anciãos. Daqui a alguns anos, vocês vão se lembrar de mim em algumas coisas. Uma delas é que eu tenho uma preferência, uma predileção por quase sempre terminar as minhas pregações com a bênção sacerdotal que está no livro de Números, capítulo 6. Eu convido os meus colegas que estendamos a nossa mão direita e que juntos profiramos esta bênção sacerdotal sobre este rebanho que Deus nos confiou. Fiquemos em pé, por favor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe a todos.